paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui hoje para estudar mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E vamos aí dando o prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2022, onde estamos estudando, professor Márcio, o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Verdade, professor Fabiano. Supremacia, a Bíblia acima de tudo. Acima de tudo. Estamos ainda dentro, professor Márcio, do primeiro bloco de lições, né? Assim como destaca o pastor Caramuru, que ele sempre divide as nossas lições do trimestre em blocos de estudos, né? Então nós estamos indo no primeiro bloco de estudos, né? Que vai da lição 1 até a lição 4, né? Que fala a respeito da autoridade da Escritura Sagrada e das suas características, né? Estudamos aí na lição de número 1 a autoridade da Bíblia Sagrada, né, professor Márcio? Exato. Que é indiscutível, né? A autoridade está sobre tudo, né, na vida do crente. Não pode ter nada acima das Escrituras Sagradas. Exatamente. Na vida do crente. Na lição 2, né, nós estudamos a respeito da inspiração divina na Bíblia, né? E vimos ali que a inspiração da Bíblia ela é plena, né? Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade, né? Exatamente. E isto não se discute, né, professor Márcio? E hoje, né, chegamos aí na lição de número 3, que tem como título A Inerrância da Bíblia. Que é outra característica importante. Principal, né? Uma das principais e que, infelizmente, tem muitas pessoas, né, até no meio cristão, né, que não acreditam e não confiam plenamente nas Escrituras Sagradas. É verdade. E se a pessoa que se diz servo de Deus, que aceitou a Cristo, não confia na palavra de Deus, então tem coisa errada, professor Fabiano. Pois é. Se a pessoa... Põe em dúvida a Bíblia Sagrada, exatamente, né? Se ela abrir mão aqui dessa doutrina da inerrância da palavra de Deus, né? Nós vamos estudar hoje. Se ela abrir mão dessa doutrina, né, que defende que a Bíblia não tem erro algum, ela também está aí abrindo mão da autoridade da Bíblia Sagrada na sua vida também. Exatamente. Se você colocar ali um ponto sequer na palavra de Deus, que você acha, não, isso aqui está errado, você está botando em xeque toda a autoridade da Bíblia Sagrada sobre a vida daquela pessoa, né? E nós estaremos aí fazendo, com certeza, aquele caminho de distanciamento de Deus. Né? Sim. A partir do momento que você coloque aí dúvidas com relação à palavra de Deus, você está colocando em dúvidas até a sua fé, né? Aquilo que você está professando no dia de hoje, né? É verdade. A Bíblia é um livro que não é da terra. A Bíblia é um livro do céu, por isso que está até hoje entre nós. Então a Bíblia tem que ser aceita pela razão. Exatamente. Nós temos que entender, temos que ler. Mas o que vai determinar é a fé. A fé que vai fazer eu acreditar no que está escrito ali. Então eu tenho que ter a razão, eu tenho que ter o entendimento para mim ler a Bíblia. Mas daí a fé que vai determinar. Por exemplo, professor Fabiano, como eu vou entender pela razão que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar? Aí passou mais de 1 milhão de pessoas, quando o exército inimigo entrou, o mar fechou e matou eles afogados. É pela razão ou pela fé? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Mas o entendimento é pela razão, tem que ler. Exatamente. Então, a partir do momento que o crente começa a pôr empecilho na palavra de Deus, começa a achar que a Bíblia está errada, por dúvidas, aí ele tem que reaver os seus conceitos que está se afastando de Deus. Com certeza, nós temos que ter essa certeza, né? Essa fé, essa certeza de que tudo que está escrito na palavra de Deus não tem erro algum. É como nós falamos, se tiver aí uma dúvida que seja, essa certeza vai começar a desaparecer. Exato. E a sua fé também vai começar a ir embora. Então, muito cuidado, meus irmãos. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, né? Exatamente. Tempos aí que após a pandemia, mesmo voltando ao normal, os cultos, a Escola Bíblica Dominical, a gente tem visto que tem muitos crentes, muitos cristãos que têm se distanciado da igreja do Senhor, têm se distanciado dos caminhos. Até parece que eles não estão nem acreditando mais que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, né? É verdade. Mas isso aí, irmãos, está escrito tudo aqui, ó. O que está acontecendo está escrito aqui. Nosso mestre falou que isso ia acontecer, né? No final, o amor de muitos se esfriarão. E nós estamos vivendo esse momento que o amor de muitos esfriarão, muitos vão se distanciar da casa do Senhor, né? Duvidando da palavra dele, achando que foi o homem que escreveu, então tem erros.
Mas isso tudo Jesus já, como o professor Fabiano falou, já previu. Isso tudo para anteceder o que, professor Fabiano? A volta dele, para buscar a sua igreja. Exatamente. Só o fato disso estar acontecendo já é uma comprovação de que a Bíblia não tem erros. Exatamente. Tudo que está escrito está acontecendo e vai acontecer, pode ter certeza. O textuário da nossa lição, professor Márcio, se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, né? Aqui nós vemos Jesus, né, dentro ainda do Sermão da Montanha, né, professor Márcio? Exato. Fazendo aqui uma das afirmações, né, das mais fortes convicções da infalibilidade das Escrituras Sagradas, né, que é a revelação de Deus, né, como é descrito aqui nesse versículo aqui, né? Exato. Quer dizer, nenhum erro contém. Não. Nenhum erro. Tudo que está escrito vai ser cumprido. Sim. Nenhuma letra, nem um traço, por mais simples que seja na Bíblia, não vai deixar de ser cumprido. Exatamente. É interessante também, professor Fabiano, que esse texto nos mostra que a Bíblia foi inspirada por Deus e é Deus quem preserva ela para cumprir tudo que está escrito. E quando... Por isso que eu disse que a Bíblia é um livro do céu, não é da terra. Com certeza, professor Márcio. Qual outro livro é igual a esse aqui? Nenhum. Não existe. Não existe nenhum Então livro. veja, Deus preserva, Deus guardou. Talvez nós aqui no Brasil, professor Fabiano, não tenhamos assim uma noção do que seja a perseguição que esse livro, que a Bíblia Sagrada, sofre no mundo. Verdade. Talvez a gente não tenha muito, porque ainda moramos num país que ainda tem uma Certa grande liberdade para liberdade, carregar. né? Estamos aqui com 2 Bíblias aqui na mesa e lemos e carregamos. Mas se imagine, há uma perseguição diária, dia e noite, para acabar com esse livro. Mas ele resiste. Por que resiste? Porque é a palavra de Deus. Então Deus guarda, Deus preserva. Na época dos imperadores, teve um imperador que chegou a comemorar o fim da Bíblia. Uhum. Chegou a fazer uma moeda com a sua face lá, dizendo que ele tinha acabado com as escrituras. Eu acho que não, porque está aqui. Estamos aqui. Então, tem algo diferente, não tem? Com certeza. É Deus. Você tem que acreditar. Interessante quando Jesus fala aqui, né, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, né? Isso quer dizer que até nos mínimos detalhes vai se cumprir. Tudo vai se cumprir, nos mínimos detalhes. Então, queridos, ela é totalmente digna de confiança. Nós temos que confiar na palavra de Deus aí fielmente e não colocar em dúvida nenhuma passagem bíblica. Nós já falamos desde o começo da aula aqui a respeito de algumas passagens que as pessoas buscam aí respostas, né, ou colocam dúvidas. Não, tem que confiar plenamente nas Escrituras Sagradas. A nossa verdade prática destaca que a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Podemos confiar, né, professor Márcio, em sua mensagem que é incorruptível. Isso quer dizer que nós podemos confiar em tudo o que a Bíblia diz, não é verdade? Exato, exatamente. Você confia em tudo que a Bíblia diz? Com certeza você deve estar respondendo do outro lado que sim, né, professor Márcio? Assim como nós confiamos. Exato. Agora, nós podemos confiar em tudo que os pregadores dizem? Aí já tem que pensar um pouco, né? Esse já não pode já responder com tanta precisão. Confiamos na mensagem que Deus deixou gravado, escrito aqui. Agora, os que estão aí sendo mensageiros, será que eles estão trazendo a palavra na sua ortodoxia mesmo? Na verdade, porque a gente tem visto em muitos casos, professor Fabiano, que as pessoas estão ajudando o texto bíblico. Forçando. E não precisa, forçando. Estão forçando, papai. Estão fazendo o texto dizer aquilo que não diz, estão fazendo o texto dizer aquilo que eles querem que aconteça, pegam uma passagem bíblica e transformam aquilo naquilo que ele quer que aconteça. Mas, por isso que bem disse o professor, dá para confiar? Por isso que nós temos que confiar na Bíblia. Exatamente. E fazer como aquele povo lá que Paulo, olha, era Paulo pregando, apóstolo Paulo. Ele pregou numa cidade chamada Bereia, está lá no livro de Atos, escrito isso. Aí quando ele terminou de pregar, os irmãos pegaram o Antigo Testamento e foram verificar se ele estava falando a verdade. Paulo falou mesmo, está aqui na Bíblia. E nós? Só levantamos a mão e glória a Deus, e vai deixando para lá? Tem que fazer essa inspeção na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é sem erro, mas quem vai transmitir não é sem erro. Exatamente. Existe uma pregação hoje em dia, professor Márcio, que é explorado muito o emocional da pessoa, né? Exato. Emocional. Aquela
É como o professor Márcio, só levanta a mão e glória a Deus, levanta a mão, mas você está entendendo o que está escutando? Às vezes você está precisando de um estudo mais aprofundado da Bíblia, aprender mais da Bíblia para você não cair nessas artimanhas, né? Cair nessas ciladas aí que aparecem. E o melhor lugar que você tem para estudar a palavra de Deus, meus amigos, é a escola bíblica dominical. Exatamente. É o melhor lugar. Ali você vai estudar a palavra de Deus genuína. E tem mais, tem classe para todas as idades, desde as crianças até a fase adulta. Exato. Então você pode trazer a sua família inteira, né, professor? Sim, todos vão receber a palavra, ou seja, a semente vai ser plantada desde o pequenininho, lá do berço. Ele vai crescendo já conhecendo a verdadeira palavra. Uma criança que cresce nesse conhecimento, professor Fabiano, é muito mais difícil de manipular quando jovem, quando adulto. Ele pode até sair dos caminhos do Senhor, mas não é fácil de manipular, ele volta, porque ele conhece, está plantado nele. E sem falar nos crentes, né, que já estão no dizer do escritor aos Hebreus, deviam ser deviam ser mestres naquilo que estão lendo, ainda não são. Então venha para a IBD, a Escola Dominical é a maior agência de ensino da igreja. Verdade. Nós temos aqui o culto de ensino nessa igreja, em todas as igrejas Assembleia de Deus, mas a Escola Dominical é para toda a família, é para todas as classes e com cada um estudando na sua linguagem, no seu conteúdo. E um material de qualidade, né, professor? Qualidade, olha aqui. qualidade. Coisa de qualidade mesmo aqui, inclusive, né, nesse trimestre estamos aí com uma nova... Exato, um novo currículo. Novo currículo da CPAD, né? Muito bonita nossas lições e mais aprofundado aí. E teologia. Eu sempre digo para os alunos do curso que a gente ministra, professor Fabiano, que a escola dominical é onde mais se aprende teologia, na escola dominical. Com certeza. Ao contrário do que muitos pensam, acho que é na faculdade. Não, lá é um cumprimento, você vai se complementar em outras matérias. Mas a teologia do Vinde a mim, a teologia que Deus cura, que Deus salva, que Jesus batiza, que Jesus cura, é na escola dominical que se aprende. A gente tem até a oportunidade de tirar dúvidas. Exato, né? Exatamente. Com professores respeitados, professores que estudam a palavra de Deus, pastores, né? Que estão à frente aí. Então, e nós estamos estudando um trimestre sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Que ótima oportunidade, né, professor? Exato. Às vezes tem algumas dúvidas com relação a escritores da Bíblia, como foi formada a Bíblia, como que a Bíblia chegou até nós, né? Então, esse trimestre, o tema que nós estamos estudando é uma das doutrinas, né, que fazem parte da teologia sistemática. Exatamente. Que é a bibliologia, uma das 10 principais teologias da nossa teologia sistemática, a bibliologia, que é o estudo aprofundado da Bíblia Sagrada. É a doutrina que estuda sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Então, se você tem dúvidas, aproveite nesse trimestre. Se você não participou da escola dominical no passado, se matricule, com certeza tem uma escola bíblica dominical próximo de sua casa. Com certeza. Ou se não tem várias aulas aí que são postadas através do YouTube, aulas que são transmitidas ao vivo. Então não deixe de estudar. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. É verdade. Os objetivos da nossa lição de hoje é informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro, explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível e constatar que a Bíblia é a verdade de Deus, né? Exato. No nosso ponto 1 aqui da nossa lição, professor Márcio, o que é a inerrância bíblica? A inerrância da Bíblia, né? Essa doutrina. Subtópico 1, o conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual não contém erro algum, segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus, né? Verdade. Professor Márcio, então nós cremos, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, né, e que teve aí a sua escrita executada sobre a inspiração do Espírito Santo. Exatamente. Né? Nós já estudamos aí nas aulas passadas, né? Então, como Deus é perfeito e não erra, então a sua palavra também é verdadeira. Ela é perfeita, ela não contém erros.
Verdade. Não é verdade, professor Márcio? Professor Fabiano, quero fazer a leitura aqui de um versículo. Sim. O livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16. Aqui na nossa lição diz assim: a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. O que acontece é que tem muitos crentes que vão buscar em outras fontes. Esse que é um problema. Né? Muitas fontes, e não na única. E aí lá eles vão encontrar de tudo, menos a palavra de Deus. Exato. Então veja o que Deus falou para Isaías, inspirou Isaías a escrever para o povo de Israel e para nós também. No versículo 16: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas ou dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará. Porque a boca do Senhor ordenou e o seu Espírito mesmo ajuntará. Então tudo que precisa está na Bíblia. Então busca no livro do Senhor, busca na Bíblia Sagrada. Não fica buscando em outras fontes. Lá você não vai encontrar a palavra verdadeira. Você vai encontrar palavras que parece que é verdade, mas lá no final do caminho tem um buraco e você vai cair dentro dele. Aqui para essas pessoas parece que é mais fácil, né, professor Márcio? Coloca lá no Pai Google lá e digita um tema e parece lá um monte de vários estudos bíblicos, né, comentários e vídeos, né? Só que daí a pessoa não procura se aprofundar, ver se realmente aqueles comentários, esses estudos bíblicos está dizendo que a palavra realmente está registrada. Irmão Fabiano, somos pentecostais porque cremos no batismo com o Espírito Santo, a manifestação das línguas estranhas e nos dons espirituais, inclusive o dom de profecia. Porém, a Bíblia é a maior profecia. Não dá para colocar a Bíblia acima, ou melhor, a profecia acima da Bíblia, o profeta falando acima da Bíblia. Não, a palavra de Deus é a maior profecia. Com certeza. Revelada. Não tem nada escondido, ela é revelada. Cuidado com esse pessoal que anda dizendo por aí que é um mistério. Cuidado, porque mistério é a vida deles. A Bíblia não, a Bíblia é revelada. Exatamente. E por mais que as pessoas desvalorizem a Bíblia Sagrada, você pode ter certeza que a palavra de Deus ela é infalível. Ela não contém erros. Isso por causa muito mais aí da onipotência e da onisciência do nosso Deus. Exato. Que escreveu aí já sabendo de todas as coisas. Pode ter certeza, o que está escrito aqui vai se cumprir. Vai. Você pode até aí ficar interrogando Deus, né? Vendo essas dúvidas aí que aparecem diante da palavra de Deus. Mas não se preocupe, o que está escrito aqui vai se cumprir e o que está escrito aqui é verdade. Pode ter certeza. E mais uma coisa só para completar aqui, querendo ou não, vai cumprir. Não adianta a gente discutir, não gostar. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Deus tem um plano e esse plano tem que cumprir, tem que ir até o fim. Verdade. O propósito de Deus ninguém muda. Não, ninguém muda. Apenas ele. Exatamente. Subtópico 2. A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. Provérbios 35. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada e que a palavra é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade. Então, professor Márcio, a Bíblia autentica a própria Bíblia. As próprias passagens aí, são várias profecias que tem no Antigo Testamento aí, que já foram cumpridos em Jesus, atestam aí a sua infalibilidade. Não é verdade? Não falhou, né? Não. Haveria de nascer um Salvador. Nasceu. Esse Salvador tinha que morrer. Morreu. Ele ia ressuscitar. Ressuscitou. Ele voltaria para o céu. Voltou. Ele sentaria à destra do Pai. Está sentado. Tudo já se cumpriu. Isso foi falado 2.000, 3.000 anos antes de Jesus de nascer. Ninguém conhecia, mas Deus já estava ali inspirando eles para escrever. Exatamente. E essas evidências nós encontramos tanto internamente na Bíblia como externamente. Como externamente. Né? Internamente nós podemos citar aqui vários versículos bíblicos, né, sobre isso. Nós podemos destacar aí o testemunho dos profetas, né? Os profetas foram usados por Deus ali. Às vezes eles estavam falando coisas ali que eles nem sabiam o que era, né? Que não tinham conhecimento. Não tinha conhecimento. Mas por causa dessa comunhão que eles tinham com Deus, eles confiavam em Deus que aquilo que eles estavam falando ia acontecer.
verdade. Porque ele sabia que Deus não ia falar alguma coisa que não ia acontecer. Exato. Uma das maiores evidências, professor Fabiano, externa da Bíblia, é a transformação de uma vida. É a maior evidência, uma das maiores evidências. É uma pessoa que era aprofundada em vícios e tinha uma vida completamente desregrada. Jesus transforma essa vida. Então, que é evidência maior que essa? Verdade. Por isso o apóstolo Paulo disse, eis que tudo se fez novo. Por isso Jesus falou, tem que nascer de novo. Isso é transformação. E essa transformação acontece através da palavra. Jesus certa vez falou para os discípulos, vocês estão limpos pela palavra. A palavra limpou vocês, ela é água, ela lavou vocês. É verdade. Assim, quando a gente fala de Jesus, né? Jesus é uma própria evidência, né? Sim. Uma ótima evidência a respeito aí da inerrância da palavra de Deus. Porque em várias passagens aí, Jesus falava a respeito da autoridade da palavra de Deus, da infalibilidade, né? Da sua supremacia, né? E até aí de que a palavra de Deus nunca ia ser destruída. Passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre, né? Então, o próprio testemunho de Jesus também comprova aí, é uma evidência aí de tudo isso que nós estamos falando, né? E as profecias, né, professor Márcio, que nós já comentamos aí, né? As profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento, profecias ali que ainda vão ser cumpridas futuramente, ainda, né? Vai ser cumprida, então. Exatamente. É a evidência de que a Bíblia é a verdade. E mais algo interessante é que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a Bíblia, é a verdade. Com certeza. Ainda sobre Jesus tem 332 passagens que falam sobre Jesus no Antigo Testamento que foram cumpridos em Cristo, no Novo Testamento. Então, sim. Mais algo interessante também que eu lembrei, professor, é que no Antigo Testamento os profetas, quando iam trazer uma mensagem de Deus, falavam, assim diz o Senhor, mostrando que a palavra não era deles, era do Senhor. E Jesus, o Novo Testamento não tem mais isso. Jesus fala assim, em verdade vos digo, porque agora é Ele é Deus. E sabe quantas passagens tem, assim diz o Senhor, no Antigo Testamento? Mais de 3.800 passagens, assim diz o Senhor. Confirmando que a Bíblia é a palavra de Deus. Com certeza. Ela não contém, ela é. Ela é a palavra de Deus. Subtópico 3, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar da sua autoridade e inspiração divina. Como nós já comentamos, se você colocar em dúvida a palavra de Deus, você está aqui colocando também, você vai desacreditar a respeito da sua autoridade e da inspiração divina. Exato. Você vai perder tudo aquilo que você construiu. Isso é muito perigoso, né? E algumas pessoas, né, professor Márcio, até consideram que tem algumas passagens, né, na Bíblia Sagrada que não é infalível, né? Eles consideram que apenas aí a respeito da salvação em Cristo Jesus que é infalível, sim, mas eles consideram algumas outras passagens, porque ela fala que, como foi escrita por homens, né, elas podem conter erros. Veja, eles não acreditam na inspiração verbal e completa, né? Existe que algumas partes, sim. Agora, professor Fabiano, o estudioso da Bíblia sabe, o leigo também sabe, que a Bíblia foi traduzida. Sim. Teve tradução. Teve cópias. Teve interpretação, teve cópias. Porque os originais, nós chamamos ainda na lição aqui, os autógrafos, né? Uhum. Esse não existe mais. Não. Então, a língua é um fenômeno do ser humano. Então, a população vai aumentando, vai passando as décadas, vai mudando a língua também. Então é preciso, de vez em quando, fazer uma atualização
da língua. Mas nós estamos falando que a Bíblia, o erro, a palavra inspirada não tem erro. A mensagem é mesmo. Pode ser que uma palavra na língua, o tradutor teve que escolher uma outra palavra para trazer, no nosso caso português, por exemplo, que parece que ficou meio desencaixado ali, mas a mensagem não mudou. Não mudou. Ela é verdadeira, ela continua sendo verdadeira, mas as línguas mudam. Um ótimo exemplo disso, professor Márcio, é a palavra amor, né? Sim. No Novo Testamento você vê ali a palavra amor, várias passagens, ou palavra amor ou palavra caridade. Só que o Novo Testamento ela foi escrita no original grego. Sim. E a palavra amor, no original grego, tem 4 traduções. 4 traduções. Entendeu? Então, às vezes, para você entender o que o apóstolo, alguém escreveu a palavra amor lá no Novo Testamento, qual que é o significado daquele amor, você tem que ir lá nos originais e ver a tradução lá daquela palavra amor para saber que tipo de amor que ele está falando ali. Esse é só um exemplo, né? Só um exemplo. Só um exemplo para você. Mas isso não é erro da parte de Deus. Com relação é a tradução, é o encaixe das palavras. Exatamente. Precisa encaixar as palavras. Se você for ver, tenho 53 anos. Lá dos meus 10, 11 anos, muita coisa mudou na linguagem. Muitas palavras novas apareceram. Então teve que ter sido mudado. Então a Bíblia é igual. Mas o texto, aquele que foi soprado por Deus, para os apóstolos, para os escritores da Bíblia, lá não tem erro. Lá ele saiu corretamente. Só que devido às traduções, vai acontecendo isso. O cético vai dizer que nós estamos dando uma desculpa. O ateu, o cético, vai dizer que não. Mas nós sabemos que é isso mesmo. E como eu disse, vou repetir, a Bíblia é um livro que tem que ser tomado para a gente pela fé. Pela fé. Exatamente. Não é pela razão. Se não tiver fé, no primeiro embate que você tiver... Ela não é um livro, não tem fantasia, não tem ficção científica, não tem nada disso. Ela tem a realidade da vida. A diferença da filosofia para a Bíblia é isso, que a Bíblia ensina o dia a dia. Ela ensina como conviver com os filhos, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com o trabalho, é um manual. É um manual de vida. Ela não sonha. A filosofia sonha muito. A Bíblia não, ela mostra a realidade. Então é isso. Mas não tem nada aqui que você vai apertar um botãozinho e vai mudar tudo. Não vai. Tem que seguir, tem que ler e seguir o que está escrito ali. Exatamente. Além dela mostrar a realidade, ela é um manual para nós podermos viver bem, tanto com os nossos próximos, com Deus. Ela é como se fosse uma bússola, né? Exato. A bússola aqui, a bússola aponta para onde? Aponta para o norte, né? Sim. Quem anda aí pelas matas aí, tem uso de uma bússola e se perder, você vai conseguir se achar, porque se você pegar a bússola e ela estiver corretamente bem reguladinha, ela vai estar apontando para o norte, ali você vai se achar. E a Bíblia Sagrada também é a nossa bússola, porque ela aponta para onde, profissionais? Sim. Para o céu. Ela mostra o caminho para o céu. Então, se você quer chegar no céu, leia a Bíblia. Exato. Obedeça a palavra de Deus. Outro exemplo aqui, professor Fabiano. Platão escreveu na entrada da sala dele lá na Grécia, no seu tempo. Conhece-te a ti mesmo. O ser humano tem que se conhecer. A Bíblia mostra que nós somos cego, nu, miserável, pecador, que foi criado para viver na glória de Deus, pecou, caiu da glória de Deus e agora tem que, pela palavra de Deus, correr, digamos assim, ir atrás para ser recebido de novo. Jesus aceita. Então, conhece-te a ti mesmo. A filosofia está até hoje tentando conhecer, não conhece. Mas a Bíblia mostra quem eu sou e quem o professor Fabiano é. Pronto. Paulo mesmo falou, miserável homem que sou. Pronto, já mostrou. Aí a resposta para os filósofos, né? Ponto 2 da nossa lição. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Então, como é que a Bíblia chegou até nós, né? Nós já falamos aqui que vários imperadores romanos tentaram destruir as Escrituras Sagradas. Então, como que chegou aqui? Só o fato dela estar aqui em nossas mãos já é um milagre. Mas quem que operou esse milagre? Através de quem? Do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui agora. Subtópico 1, os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos que a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente, né, foi que realizaram. Então, neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade.
Verdade. Então, como nós já comentamos, o Espírito Santo preservou a Bíblia Sagrada. Sim. Até chegar até nós. E vai continuar preservando até quando for preciso. Exato. Isso pode ter certeza. Hoje em dia nós não temos mais, né, professor Márcio, esses autógrafos, né, esses manuscritos originais da Bíblia Sagrada. Não existe mais. Não. Nós temos as cópias, né? Sim. Tem cópias aí do Novo Testamento que datam aí do século III, século IV, né, depois de Cristo. Tem até alguns fragmentos do final do primeiro século. E só. É só o que temos. Né? Então, se não for pela fé, né? Então, aí nós estamos falando, ela vem de cópia para cópia. Cópia para cópia. Nós temos cópias fiéis que saíram lá dos autógrafos, mas aí veio para a tradução, vem passando por tempo. Mas Deus preservou a Bíblia, está aqui. Exatamente. Interessante também, professor Fabiano, eu já ouvi isso de pessoas. Mas a Bíblia diz que a humanidade existe há 4, 5, 6 mil anos. A ciência diz que é 6 bilhões de anos. Olha, a única que está escrito na Bíblia que a humanidade é de 6 mil anos, 7 mil anos. Não tem nada. Não tem. O que tem lá no Gênesis 1? No princípio criou Deus o céu e a terra. Onde foi esse princípio? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Moisés, a ele foi inspirado para escrever no princípio, mas esse princípio foi aonde? Tem versículos bíblicos que podem ter milhões de anos de distância de um para outro. Nós não sabemos. Então, ela não tem... mas encontraram lá um fóssil de 1 bilhão de anos. Mas aonde está escrito na Bíblia que não pode ter isso? Exatamente. Então, essa questão também que os céticos fazem, né? Mas a Bíblia diz que só tem 4 mil anos, só o Egito é muito mais velho. Não, mas ninguém está falando isso. Chega num determinado momento que Deus fala para Moisés, escreve num livro, que a partir de agora nós vamos registrar o que já aconteceu. Como Deus é soberano, como Deus sabe tudo, então ele inspirou Moisés para escrever a partir dali. Exato. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto. E é suficiente. Para mim é suficiente. Para mim também. Tem pessoas também, né, professor Márcio, que perguntam, mas Deus preservou aqui, o Espírito Santo preservou aqui a Bíblia Sagrada, então por que não preservou os originais também, né? Por que não cuidou para que preservasse, para não ter esse tipo de discussão, né? Porque Deus sabe que o ser humano tem uma tendência para adorar objeto. Exato. Né, professor Márcio? Tem uma tendência. Agora, se imagine que hoje, se você tivesse algum lugar aí no mundo que seja, os originais da Bíblia Sagrada, escrito por Paulo, escrito por Pedro, Romaria, ia ter filas e filas de pessoas para lá adorar aquele negócio. E perguntar da Arca da Aliança, onde é que está a Arca da Aliança? Se a Arca da Aliança tivesse hoje, nossos dias, também tinha filas quilométricas de pessoas para ver a Arca da Aliança. Exato. Como é? Exato. Não é verdade? Então tem essa teoria que Deus aí não permitiu que chegasse justamente por causa disso, porque Deus sabe, pela sua onipotência, pela sua onisciência, Ele sabe de tudo. Alguém jogou uma pedra numa vidraça e quebrou e disse que veio não sei de onde. Eu tinha fila de gente lá para ver a vidraça santa, a pedra santa. A igreja... Então, tem isso, né? O ser humano tem essa, nós temos isso. Então Deus, ele preservou, a palavra está aí. É o mesmo que ele fez com o corpo de Moisés e outras tantas coisas que iam virar peça de adoração. Exatamente. Quem estuda a história da igreja, vai ver lá que a igreja apostólica romana, no início lá, vendia lascas da cruz de Cristo. Exatamente. Vendia o vinho da festa de Caná da Galileia, que Jesus transformou a água em vinho. Então olha só, até a que ponto o ser humano chega. Então se esses manuscritos estivessem hoje, você pode ter certeza que ia ter filas, ia ter passeio turístico, ia ter empresas levando para ver esses manuscritos. Mesmo a pessoa não acreditando na Bíblia, mas queria ver. Sim, por curiosidade. E aí vai gerando a idolatria. Exatamente. Tem uma outra igreja por aí ofertando as 7 águas poderosas. É complicado, né? Mas aí, em relação aqui a esses autógrafos, professor Márcio, existe aí a crítica textual, né? Sim. Que é a ciência aí que cataloga, compara. Que é muito séria, hein? Levado muito a sério. Todos os manuscritos da Bíblia. E através da crítica textual, ela comprova e atesta que mais de 95% do Novo Testamento bate com o original bíblico, com as escrituras originais. Então não tem, se essa crítica textual, que é essa ciência muito respeitada aí, ela atesta que o Novo Testamento está ali mais de 95% igual ao texto original, então não tem o que nós discutir mais, né, professor? Veja, professor Fabiano, e é interessante que todo esse estudo, ele é feito para exatamente
tirar a credibilidade da Bíblia. Não é para testar que ela é a palavra de Deus, mas é para achar um jeito de dizer, olha aí, ó, é um livro qualquer. Mas ela só prova o contrário, né? E vai continuar provando o contrário. Só prova o contrário, que a Bíblia é a palavra de Deus. Com certeza. Aí a gente vê as evidências externas, né, através da arqueologia, né? Sim. A própria ciência tenta ir provar contra a Bíblia e acaba aí comprovando mais ainda. Lá. No Mar Vermelho foi achado pedaços de uma espécie de carroça que tinha na época que os egípcios tentaram atravessar e o mar engoliu. Então, não tem, né? Não adianta você querer discutir com Deus, não adianta. Subtópico 2. Os manuscritos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, os autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna dos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Então, professor Márcio, como nós já comentamos, né? Esses livros aí, que não existem mais, né? Foram feitas cópias e mais cópias, né? E eles estão aí nas nossas mãos graças à preservação aí do Espírito Santo, né? Sim. Veja que interessante. Desde a primeira vez que Deus falou com Adão, lá no Éden, Deus falou com Adão, até Moisés, lá no deserto, os ensinamentos bíblicos foram preservados via oral, falando. Não tinha escrita, não tinha livro, não tinha nada. Então ali Deus já preservava. Então veja que a Bíblia, ela é um livro divino. Ali já era guardado, para que as famílias foram passando. Passou por Noé, passou por todos eles, até chegar quando Deus fala, agora Moisés, escreve um livro, para registrar num livro a partir de agora. E é o que nós temos na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia saiu do coração de Deus, do céu, já junto com a criação. Exatamente. Hoje criou, já tem a Bíblia. Hoje não existe uma divisão de pensamentos com relação a esses manuscritos apógrafos, né? Essas cópias, né? Uns ali consideram que esses textos aí, como são cópias, né? Em grande parte deles não está como está escrito nos originais. Alguns defendem isso. Mas por outro lado, tem pastores aí daqui da Assembleia de Deus, podemos citar aí o pastor Cyril Zibord, né? Sim. Grande teólogo aí, ele defende que não, que além dos textos originais, os autógrafos foram inspirados, esses manuscritos copiados, esses apógrafos também foram inspirados ali pelo Espírito Santo, para que ficasse exatamente como tinha que ser. Né? Sendo do contrário disso, professor Márcio, muitas profecias ali, ó, a gente já viu que aconteceu, não ia se realizar. Se tivesse esses erros, essas falhas aí, nessas cópias, né? Exatamente. Mas é que nós estamos falando, né? A preservação do Espírito Santo preservou. Eu entendi. Talvez o que está dizendo é que Deus não precisou soprar de novo para escrever novamente. Mas já estava inspirado. O original continuou passando, as cópias continuou passando inspirado. Que é a palavra de Deus nós temos aquilo hoje. Que estava escrito. Ou seja, Deus não escreveu de novo. Não. Deus não precisou usar pessoas para escrever de novo. Exatamente. Ele usa o mesmo escrito de Paulo até hoje. Quando nas tábuas da lei lá, a primeira tábua da lei foi Deus quem escreveu. Foi Deus que escreveu. A segunda foi Moisés que teve que escrever. Quer dizer, como é que se pode garantir que foi Moisés que escreveu exatamente o que Deus, né, escreveu na primeira? Mais ou menos por isso aí. Então esses escritores bíblicos, também inspirados aí pelo Espírito Santo, né, esses copistas aí, fizeram com exatidão dos originais. Subtópico 3, os apócrifos e pseudo-epígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos ou escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Os pseudo-epígrafos ou falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro,
foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos, não faziam parte os livros apócrifos, nem os pseudoepígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros, por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Então, esses livros apócrifos, né, professor Márcio, eles não têm autoridade doutrinária para a Igreja de Cristo, né? Esses livros eles servem mais aí como fontes históricas, né? Fonte de estudo, para conhecimento realmente. Mas, assim, autoridade doutrinária eles não possuem, né? Tanto que tem muitas passagens aí nesses livros que algumas igrejas usam, né, para defender as suas doutrinas, né? Sim, os seus dogmas, e criam lá um dogma, por exemplo, essa aqui de oração para quem já morreu, né? Esse aqui foi tirado daqui e fizeram um dogma. Exatamente. Dizendo que tem que orar, que o morto está ouvindo a oração. A respeito do purgatório é tirado desses livros também, apócrifos aqui. E então é interessante, né? Porque um desses livros, eu não lembro qual agora, mas no final o escritor pede desculpa, dizendo: olha, se eu não escrevi exatamente o que vocês queriam, me perdoe, me desculpe. A Bíblia pede desculpa? Não, né? Então, e outra coisa, professor Fabiano, elas foram escritas numa época em que não havia profecia na Terra, né? Naquele período ali interbíblico que ficou do Antigo, de Malaquias até João Batista. Então, muitos escritores, eles escreveram e usaram nome de pessoas conhecidas, nome de pessoas santos, pessoas que eram conhecidas porque fizeram na obra de Deus, colocaram os nomes deles lá para dar credibilidade. Você faz alguma coisa e coloca o nome de uma pessoa que você sabe que aquela pessoa é aceita. Mas, na verdade, não tem a inspiração. Por quê? Porque tanto é que não tem a inspiração que não ficaram. Eles foram colocados depois na palavra, na Bíblia Sagrada. Deus preservou aquilo que tinha que ser. A Bíblia dos judeus não estão, né? A Bíblia dos judeus, que é a Bíblia hebraica, né? Eles não estão ali. Eu sempre digo assim para os meus alunos, professor Fabiano: não seja curioso. A Bíblia parou, a Bíblia encerrou, para também. Vá na frente. Você vai procurar e vai encontrar, mas vai encontrar coisa que não é bíblica. Exatamente. Então o que tá revelado já está revelado para nós. Mas o que certamente a gente não vai achar aquela resposta, não é para ter a resposta mesmo. Com certeza. Tem como, por exemplo, aí, tem um pessoal aí descobrindo aí qual era o espinho na carne de Paulo, que ele tinha aquela luta lá. Isso é um perigo. Perigo você ficar descobrindo, porque a Bíblia não diz isso. Paulo só diz que tinha lá uma luta e ele classificou como um espinho. Só isso. Eu quero saber o nome da mulher de Noé. Também. Qual que era o sinal de Caim? De Caim. Então não busque essas coisas. A Bíblia nós temos que ler para ela mudar a nossa vida. Exatamente. Para transformar o nosso jeito de viver. Mas não para especular. Aqui em Deuteronômio 29:29, professor Marcos, está escrito assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Está aí, ó. Pronto. Se Deus não achou por bem explicar qual é o sinal que ele pôs em Caim, porque ele não achou que não havia necessidade para nós saber disso. Fica até uma dica aí, se alguém está sofrendo alguma pressão para alguém que quer dar alguma resposta que não está na Bíblia, você não sabe se isso aí, abra a Bíblia e lê esse versículo, Deuteronômio 29:29. Exatamente. E fim de conversa, ponto final. Ponto 3 da nossa lição, já partindo para o final: a verdade nas Escrituras. Subtópico 1, a Bíblia é a verdade plena. O termo verdade, do hebraico emet, significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade e a sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta, e Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação: o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Então a Bíblia, professor Márcio, é plenamente suficiente
em tudo aquilo que nós precisamos saber. Não precisamos ficar buscando coisas a mais, como o professor já destacou aqui na aula. Né? Dá para acrescentar aqui também, livro de Números, capítulo 23. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Exatamente. E principalmente nós encontramos respostas na Bíblia, professor Márcio, que precisamos saber a respeito da salvação em Cristo Jesus. Sim. É isso, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. Você encontra Jesus em todos os livros da Bíblia. Paulo diz assim, que uma vez encontrada a salvação, entendida a salvação, agora é minha responsabilidade operar a salvação. Exatamente. Por que um operário faz uma máquina, professor Fabiano? Ele faz a máquina trabalhar, por isso que ele é operário. Então nós temos que operar. Então a Bíblia ela vem para nos dar essas informações, para nos dar todo o que nós precisamos, para nós operar essa salvação na nossa vida. E nos orienta também a viver de forma que agrade a Deus. Operando, exatamente. Tem que ler e pôr em prática o que está ali. Então ela é a verdade plena para a nossa vida. Para a nossa vida. Ela é a verdade, a palavra é a verdade, e é a verdade plena para a nossa vida. Para a nossa vida. É o que nós precisamos saber, está na Bíblia. Por isso que ela é a verdade. Só que nós vivemos numa época, professor Márcio, em que o relativismo moderno, né? E a teologia liberal ali do mundo líquido, né? Estão aí, transtornaram, né? Estão transformando aí a verdade tudo em relativo. Relativo, exato. Estão aí querendo desmanchar o que a Bíblia Sagrada nos ensina. E isso aí, muitas pessoas estão acabando caindo nessa cilada e acreditando nessas coisas. Correndo atrás de um evangelho de facilidades. E isso não é bíblico. Esse evangelho não existe. Ele vem desde o jardim. Satanás cria esse evangelho, né? Ele quer criar esse falso evangelho. Né? E ele vem cada vez fazendo mais. Exatamente. Como se falou, relativismo, né? Mas uma verdade, uma coisa que para mim é verdade, e para o outro ele vai dizer que não é. Porque cada um tem a sua verdade. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Jesus falou que ele é a verdade. Então eu não posso ter uma verdade, você ter outra verdade a respeito da salvação, a respeito da Bíblia. A verdade tem que ser uma só, que é a palavra de Deus. Mas tem que aceitar. Por isso eu falei em Paulo, tem que operar, tem que pegar, Jesus falou que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. A verdade é a essência da palavra de Deus, e eles querem destruir isso. Mas a Bíblia foi escrita para 4, 5 mil anos atrás, tem de mudar. Exatamente. Não se muda. E por mais que nós estejamos aí, professor Marcos, cercados por mentiras, cercados por engano, cercados por corrupção, né? Nós temos ainda a esperança, meus amados irmãos, e não podemos deixar essa chama apagar. Essa esperança, em que breve Deus aí fará resplandecer a justiça. É verdade. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, vai ser cumprido. Então a nossa esperança é que isso vai ser cumprido, e nós temos a certeza que vai ser cumprido, professor Marcos. Nós temos essa fé e confiamos na Bíblia Sagrada, em tudo que está escrito. Então, por mais que essas teologias liberais, por mais essas ideologias que se levantam toda hora, todo momento, venham a querer destruir essa verdade vai prevalecer no final, pode ter certeza. E é por isso que nós temos que continuar acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus. Verdade. E vamos continuar. Amém. Subtópico 2, a verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. O pastor Antônio Gilberto ensinou que tudo o que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Então, por mais que alguns pensem aí e digam, né, que a Bíblia precisa ser atualizada, professor Márcio, nós cremos que as Sagradas Escrituras são atualíssimas e plenas, né, e é suficiente para tudo que nós precisamos na vida. Exatamente. Como nós já falamos aqui. Então, tudo que a humanidade precisa, em todos os tempos, né, tanto no passado, como no presente, como no futuro, que eles precisam saber, está revelado na palavra de Deus. O não matarás lá dos 10 mandamentos vale. Com certeza. Em todo lugar do mundo. Mudou. Né? E já ouvimos aí, né, líderes cristãos aí, ó,
sei se são cristãos, né, mas são líderes de igreja, já falaram que a palavra de Deus, a Bíblia, precisa ser atualizada. Né? Tem algumas passagens aqui que tem que ser mudadas. Cuidado, irmãos. Cuidado. Eu já ouvi alguém dizer que Deus não... as cobranças que ele fazia, os princípios que ele tinha para aquele povo, é porque era uma geração que aguentava, era forte. Essa não precisa tudo isso. Coitadinho. Né? Agora basta você ter uma boa intenção, já está salvo. Essa é a palavra que Satanás falou para Eva, a mesma coisa. É complicado. Ele está aí para enganar mesmo. Então a Bíblia Sagrada não precisa ser atualizada. Ela está super atualizada. O próprio Billy Graham, né? Grande pregador aí que foi para o descanso eterno em 2018 com quase 100 anos, professor. Quase 100 anos, imagina. Então ele mesmo disse que a Bíblia Sagrada ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Então não tem que ficar em dúvida com alguma coisa que está escrito aqui. A Bíblia não precisa ser atualizada. Tudo que está aqui revelado é para nós mesmos. O que está registrado aqui que é pecado, por mais que a gente esteja aí quase 2000 anos depois de Jesus, o que era pecado continua sendo aqui. Não mudou nada. Pode ter certeza disso. Então, muito cuidado com esses enganos do inimigo. Essas coisas, essas heresias que está sendo colocado aí, e tem muito cristão que está caindo nisso. Isso que é o pior. Exatamente. Esse que é o mais duro de você aceitar. Mas se essas pessoas decidir que vão ler a palavra de Deus com amor, com responsabilidade, o Espírito Santo vai mostrar para elas aqui na Escritura o que elas têm que fazer. É simples. A Bíblia, professor Fabiano, é um livro vivo. Em Hebreus está escrito que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então ela fala com a gente. É uma conversa. Nós estamos conversando aqui, nós dois, e passando para as pessoas. Assim é a Bíblia e a pessoa. Mas para isso é preciso se dedicar. Ler. Sem ler não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então a Bíblia não precisa ser atualizada. Então, professor Márcio, tem muitos irmãos aí que às vezes se reúnem, né? Sim. Na porta da igreja para fazer umas reuniões teológicas, discussões teológicas, debates teológicos, querendo achar erros aqui dentro da palavra de Deus. Não, isso aqui não pode. Muito cuidado com isso. Né? Fiquem alerta, porque você está aí a um passo da apostasia. Exatamente. Assim que começa, né? Porque começou a duvidar da palavra de Deus, já está se afastando de Deus. Já se afastou. Eu vou repetir, a Bíblia nós temos que aceitar pela fé. Só que não é uma fé louca, não é uma fé fora da razão. Não, é uma fé com a razão. Mas ela é o livro de Deus. Pautada aqui. Agora, se eu começar a duvidar, não, esse aqui está errado, não era assim, agora mudou, então eu estou me afastando de Deus. Apocalipse, não vai ser bem assim, né? Não vai ser bem assim, lá na grande tribulação, acho que não vai ser bem, não vai ser assim. Não, Jesus vai ter um pouco, aqui está escrito assim, mas não vai, era para... O João escreveu como ele não conhecia nada, João não tinha conhecimento. Nem todo mundo vai para o inferno, acho que lá no final Deus, acho que ainda vai relevar muita coisa, né, professor? Acho que não é bem assim que está escrito aqui. Cuidado. Tem uns dizendo por aí que quem adora a idolatria vai para o céu. Não vai. Não vai. A Bíblia diz que não vai. Pecado. Idolatria é um mais grave pecado. Por quê? Porque Deus é o único a ser adorado. Então tem pessoas aí se abraçando, fazendo esse ecumenismo aí, se abraçando com todo mundo. Não, nós somos tudo, Deus é um só, nós vamos tudo para o mesmo lugar. Você pode ir para o lugar do outro lá, que é o idólatra. Mas o idólatra não vai para o céu, porque está escrito na Bíblia. Mas apesar de tudo, né, professor Márcio, essas pessoas aí, elas falam uma coisa que é verdade. Fala assim que todos os caminhos levam a Deus, né? Sim. Todos os caminhos, realmente, todos os caminhos vão levar a Deus. Vão levar a Deus. Só que ou você vai ter que se encontrar diante de Deus para ir para a glória eterna, ou você vai se encontrar diante de Deus para condenação eterna. Por quê? Todos os caminhos vão levar a Deus. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus naquele dia. Então não vai ficar ninguém esquecido, vai todo mundo passar por lá. Então todos os caminhos levam a Deus, pode acreditar nisso. Subtópico 3, a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade,
isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. Então, se não cremos que a palavra de Deus é infalível, nós não conseguimos crer e seguir as suas orientações. Verdade. E a Bíblia vai nos levar para o céu. Então você não vai chegar no céu se você não crê que realmente a palavra de Deus é infalível. Está acima da ciência. Exatamente. A ciência, ela sai da Bíblia. Não é a Bíblia que sai da ciência, não. Com certeza. A Bíblia é a palavra eterna de Deus. É a verdade eterna, a verdade absoluta. Tem muita gente por aí que não diz que não tem verdade absoluta, mas tem. A ciência não é verdade absoluta. A ciência é transitória, porque o que é hoje, amanhã não é mais. Veja, por exemplo, até pouco tempo atrás, uma vacina aí para um determinado tipo de gripe resolvia. Agora já o vírus teve uma mutação, já não é mais aquela verdade científica, já é outra, já tem que mudar. Já mudou. E a Bíblia mudou? Não, a Bíblia continua. Então a palavra de Deus está acima de tudo isso. E o cristão que diz crer em Deus não pode, em hipótese alguma, questionar a palavra de Deus. Exatamente. Questionou, deixou de crer. Exatamente. Ou, professor Márcio, ou nós cremos em tudo que as Escrituras dizem, ou nós não conseguimos crer em nada. Em nada, em nada. É 880. Exatamente. Ou a gente crê, ou a gente não crê. A conclusão da nossa lição diz assim: apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade e tudo o que diz. Apesar, professor Márcio, de inúmeras tentativas aí de descredibilizar durante o transcurso da história, a palavra de Deus, ela continua aqui, firme e forte. Exatamente. E vai continuar, porque mesmo Jesus mesmo falou, né? Nós vamos passar, ela não. Ela não vai ela passar. Continua. Vai continuar firme e forte, se Deus quiser. Amém? Amém. Ame a sua Bíblia, leia. Amém, graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.